Seja muito bem-vindo ao canal Laboratório de Algoritmos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a busca linear. Estou mostrando na tela um array, um vetor com 14 posições, onde os índices vão de 0 a 13, e você pode ver que esse vetor está todo desordenado, ou seja, você tem elementos em posições aleatórias, né? E o que consiste a busca linear? A gente precisa percorrer os elementos desse vetor para saber se um elemento, dado um elemento, se ele está nesse array ou não. Então aqui eu vou colocar o passo do algoritmo. Então primeiro a gente precisa receber o elemento a ser buscado. Passo 2, percorrer o array, verificando a presença do elemento. E, finalmente, se a gente encontra o elemento, a gente retorna verdadeiro. Se não encontra, retorna true. Então, se encontrar elemento, retorna verdadeiro. 4, retorna falso, caso contrário. Então, esses são os passos que a gente precisa executar nesse algoritmo, ok? E aí, só para exemplificar, vamos pegar aqui que a gente gostaria de encontrar o elemento sim. Bom, melhor, vamos colocar um elemento que esteja um pouco mais distante, elemento 25. Como que a gente faria? A gente pegaria o primeiro elemento do array, validaria se ele é igual a 25. Não é, segue para o próximo e assim sucessivamente para cada elemento deste array. Até que na posição 8 a gente encontraria esse elemento e retornaria verdadeiro. Agora, se a gente estivesse buscando o elemento, 8, que não se encontra nesse array, a gente teria que percorrer todo o array para só então identificar que ele não se encontra ali, retornando assim o valor falso. Agora a gente pula para o código para seguir aqui a nossa estratégia de implementação. A gente já viu então que precisa acontecer com esse algoritmo. E aqui eu tenho um array já pré-configurado na minha base aqui, ou no meu código, e eu preciso simplesmente implementar a função que vai fazer essa busca. Tá? Então aqui já tenho o array, já tenho o elemento que eu quero buscar, que é o 5. Neste exemplo eu estou com ele no array. E aí eu vou chamar a função passando o array e o elemento que eu quero buscar. E aí o resultado vai imprimir simplesmente true ou falso, que seria encontrou ou não. Não quero gastar tempo para a gente falar sobre a saída. Veja que eu estou desenvolvendo tudo aqui em Golang, mas o que a gente vai focar é no algoritmo, tá? Não fique apegado às especificações, coisas específicas da linguagem, tá? Como a sintaxe ou como declara uma variável ou não. Vamos focar aqui no todo, né? Qual que é o passo a passo do algoritmo para executar essa função. Então aqui eu recebo um array e o elemento que eu quero buscar. E eu preciso, como a gente já viu, né, aqui no nosso array, a gente vai percorrer elemento a elemento. Se eu quero percorrer elemento a elemento de um array, o que eu uso? Eu uso um for, indo da primeira posição até a última posição. E é esse for que eu estou criando aqui. Então, i de 0, deixa eu só corrigir o meu teclado aqui. I de 0 até o tamanho do meu array. E mais. Então isso aqui é toda a linguagem de programação que tem um for, quase toda tem uma sintaxe parecida com essa, então dá para entender que é só simplesmente um for de 0 até o número de elementos do vetor. Pois bem, então aqui eu já tenho a etapa de percorrer, agora eu preciso validar em cada uma dessas etapas se o meu elemento E é igual ao array na posição que eu estou verificando o vetor. Então vamos, antes de continuar, deixa eu
Dá uma pausa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu pego o primeiro elemento e verifico ele é igual ao elemento que eu estou buscando. Se é verdadeiro, eu faço ao. Se é falso, eu tenho que seguir para o próximo, certo? Então, o seguir para o próximo seria o meu else aqui, né? Que está implícito ali, né? Se essa condição não é verdadeira, eu vou para o próximo. Mas e quando é verdadeira? Quando é verdadeira, significa que eu já encontrei o meu elemento. Significa que esse elemento existe no meu array. Então, eu posso simplesmente retornar true. Encontrei meu elemento. E se eu percorro todo o meu vetor e se eu percorro todo o vetor e não encontrei meu elemento, o que significa? Falso. Significa que ele não existe naquele meu array, ok? Então, aqui temos nosso algoritmo de busca linear, né? Vou executar aqui o meu exemplo. O número 5 a gente sabe que existe no array, então ele deveria retornar true. True retornado, tá certo. E agora eu vou colocar um elemento que não existe no array, que é o 9, e a gente vê se ele vai funcionar. Falso. Está correto o meu algoritmo. Aí agora, antes da gente encerrar então veja que a gente executou exatamente esses passos que estão descritos aqui. Receber o elemento e ser buscado, percorrer o array verificando a presença do elemento, se encontrar elemento, retorna verdadeiro, se não, retorna falso ao final do meu laço, certo? Bom, e agora indo para a parte de complexidade assintótica. Qual que seria o pior caso desse algoritmo? Eu acabei já dando algumas dicas aqui, né? Veja, se o elemento existe na primeira posição, se é o elemento 23, esse seria o melhor caso, né? Ele está na primeira posição. Quanto tempo que eu gastei para buscar esse elemento? 1, né? Na primeira posição eu já encontrei ele. Mas no caso de pior caso, que seria a nossa notação Big O, qual seria a complexidade? Bom, concorda que para validar se um elemento existe em um array usando a busca linear, a gente precisa percorrer um a um cada elemento deste array, né? E é isso que o nosso algoritmo faz. Percorre de 0 até n os elementos do meu array. E aí, quando que ele vai ter o pior caso? Quando ele percorrer tudo sem retornar true, ou seja, quando ele não encontra o meu elemento, tá? Quando ele não encontra o elemento que você quer buscar, não existe lá naquele array. A gente retorna falso. E quanto tempo a gente gasta aqui? Eu vou colocar em comentários quanto eu gasto em cada uma dessas etapas aqui, né? Primeiro, eu tenho um laço de 0 a n, certo? Então, eu vou executar isso aqui n vezes. Depois, aqui dentro, eu executo apenas uma vez essa etapa, que é o if, mas ela é executada uma vez para cada execução do laço, certo? O que significa que seria 1 vezes n. O return true, mesma coisa, mas ele só é executado se eu tiver o elemento no meu array, mas aqui a gente está vendo a complexidade de pior caso, né? Então isso aqui não seria executado. Bom, então, o que a gente tem de passo a passo aqui? A gente executa n vezes essa etapa e essa etapa, né? Veja, eu coloquei 1 aqui, mas ele está sendo multiplicado porque está dentro de um laço. Tá? Tudo que está dentro do laço tem que ser multiplicado pelo número de vezes que o laço vai executar. Então, isso significa que a nossa complexidade assintótica ou a nossa notação Big O é O de N. Bom, pessoal, o algoritmo busca linear é esse. Espero que vocês tenham aproveitado o tempo aqui. E é isso. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Até a próxima.